A discussão neste final de 2016 tem sido se importamos ou não café de países como o Vietnã. Nossa produção de café é reconhecida no mundo e nós avançamos muito. O Secafé emitiu um relatório recentemente dizendo que nós estamos em mais de 120 países. O Brasil vai manter essa tradição no mercado internacional de café? Sem dúvida, o Brasil é o grande player do mercado mundial, mais de 40% de todo o mercado é representado pelo Brasil e nós hoje estamos em 66 países do mundo. O Brasil tem todas as condições de enfrentar esses desafios de abastecimento mundial. Na verdade, os estoques seguem pressionados não só no Brasil, mas no mundo como um todo. No caso brasileiro, há uma condição climática no Rio Grande do Sul, já por 2 anos afetando o estado. Então, no ano de 2016, nós tivemos uma queda abrupta na produção e nós vamos ainda ter em 2017. Portanto, a partir de 2018, vamos ter a recuperação desejada. Isso se não tivermos mais nenhuma anomalia climática. Mas nós temos bons números, apesar de todos esses problemas, e a gente entende que com competitividade e sustentabilidade, o Brasil pode sim assumir a sua missão de continuar o grande provedor de café do mundo. Existe uma dúvida entre os analistas e os pesquisadores sobre a produção brasileira de café. 50 milhões, 52, 54 ou 56. Muita especulação nesse mercado? Sem dúvida, o Brasil precisa ter uma boa estatística. Faz parte dos projetos para os próximos anos, já quem sabe em 2017, melhorar as nossas estatísticas de produção, de estoques, para assim a gente conseguir tomar as decisões da forma correta. Senão ficamos à mercê de especuladores, vamos dizer, num chutômetro. Há muitas questões regionais, o café hoje está em muitas regiões, temos os estados mais importantes, mas estatística é primordial para a tomada de decisão. Então, pesquisa cafeeira e estatística são 2 assuntos, mais marketing e sustentabilidade são os assuntos que devem ser os pilares estratégicos da cadeia produtiva. Bom, temos hoje uma queda de braço entre a indústria que pleiteia junto ao governo importação de café. Um país que produz café na quantidade que nós produzimos, se vê agora numa situação de importar café. É a reivindicação da indústria. Produtores, de outro lado, tentam impedir essa liberação com receio de que a entrada desse café faça com que o mercado tenha preços mais baixos. Como o Secafé vê esse problema? Bom, o Secafé defende a livre iniciativa, isso está no nosso estatuto e nós seguimos dessa forma, mas sempre com todas as salvaguardas possíveis e critérios transparentes, porque o café brasileiro é estratégico, é esse que nós temos que defender. Então, se hoje nós temos competitividade e liderança global, nós temos que dar sustentabilidade a esses números, a esse desempenho. Diante disso, é importante até contextualizar que o Conilon é muito estratégico. Porque o Conilon ele é a base do café solúvel. Foi mais de 80% do blend do café solúvel, o Conilon que é a base. Dessa forma, todo novo mercado, mercados asiáticos, é por meio do café solúvel que o café consegue fazer a sua penetração e desenvolver mercado. Nós tivemos, por exemplo, o Japão. O Japão, a cultura local é tomar chá. Água quente, com chá. O café solúvel se encaixa muito bem nessa cultura. Mas a partir do japonês experimentando o café solúvel, permitiu a entrada de outros cafés. Então, quer dizer, isso serve para a Rússia. É uma chave para abrir portas. Exato. O raciocínio dito para o Japão serve para a Rússia, para a Coreia do Sul e a grande aposta, a China. Então, nós temos que ter uma produção pungente e uma indústria de solúvel também pungente para que a gente possa dar respostas e levar toda a cadeia produtiva do café junto. E falta Conilon agora diante da quebra de safra acentuada no Espírito Santo. Sem dúvida. Nós temos o levantamento de safra em janeiro, pela Conab, nós vamos ter um número mais real e ao mesmo tempo o ministro da Agricultura solicitou também um levantamento de estoques, geralmente é feito dia 31 de março, nós já vamos ter uma parcial em janeiro. Isso para entender o fluxo mensal necessário para a indústria, os restoques remanescentes e como é possível lidar com essa situação. Como a indústria pode enfrentar esse problema, vai depender desses números, dependerá desses números que serão apurados. Mas é importante salvaguardar tanto os produtores quanto a capacidade da indústria de produzir e exportar. Para a exportação de café, há uma preocupação hoje com todos os produtos agrícolas, que é a sustentabilidade. Aliás, um assunto que você comentou antes da entrevista, gostaria de ressaltar. Aquela sustentabilidade que começou com frutas, começou com carne, chega também no café? Chega no café, os mercados tradicionais e os mercados menos tradicionais já demandam
esse tipo de café, lembrando o seguinte, você ser sustentável e também saber dizer, contar a história da sustentabilidade brasileira, da cafeicultura brasileira. Hoje, mais de 20% do café exportado é diferenciado, cafés com selo de sustentabilidade, cafés com boas práticas de colheita, pós-colheita. Então, é uma tendência de mercado. Se for possível contextualizar, em 2011, o mundo consumiu 139 milhões de sacas. Fechando 2015, que é o ano fechado que nós temos, já que 2016 ainda falta um mês, foram 151 milhões de sacas. Nós estamos falando de um crescimento global de 2,1% ao ano. Se No consumo mundial. No consumo mundial. Se a gente olhar para 2020, que está perto, 2020 já está logo ali, nós estamos falando de 165, 166 milhões de sacas, sem aplicar esse índice de 2,1. Usamos um mais conservador, de 1,5. Tudo tende a mostrar que esse índice de 2,1 continua. Mas são milhões de sacas a mais, 12, 14, 15 milhões de sacas a mais. É o Brasil, 40% do mercado, que tem as condições de ofertar esse produto, mas tem que mostrar e investir mais em projetos de sustentabilidade. Hoje, a sustentabilidade faz parte do pilar estratégico do Secafé. Em 2003, lá atrás, o setor exportador, o comércio exportador, investiu em laboratórios digitais por meio do Secafé, mais de 130 salas digitais. Nós realizamos vários projetos com crianças e professores da rede pública. Em 2006, foi criado o programa Produtor Informado, com a proposta de inclusão digital, porque com informática o produtor pode olhar dados climáticos, olhar preços futuros, fazer planilha de custos. Melhor a operação. Ferramenta mesmo de gestão da propriedade. Recentemente, em 2015, sentimos a necessidade de novos parceiros. Então, hoje nós temos o principal parceiro, a Plataforma Global do Café, por meio da PIA aqui no Brasil, vários institutos de pesquisa em Capel no Espírito Santo, Emater Minas, Emater Rondônia, conversando com a CAT em São Paulo, para a gente ampliar e fortalecer o currículo. Então, hoje, o produtor informado, nós formamos em 2016 1.500 produtores, então é um número expressivo, são mais de 2.500 desde a formação do produtor informado, mas hoje, além de inclusão digital, eles atuam em boas práticas e sustentabilidade, por meio de um currículo de sustentabilidade do café. É o que o exportador encontra como exigência do comprador lá fora? Sim, e é importante que a gente conte as histórias. O exportador, muitas vezes os nossos canais de comercialização, eles querem entender um pouquinho da história brasileira. Eles não são brasileiros, não conhecem as características da produção brasileira. O Brasil tem as leis muito restritas na parte ambiental, trabalhista, então nós temos vários princípios que os nossos concorrentes não têm. E isso é importante, nós temos boas práticas com a Embrapa, as universidades em ciências agrárias, que são as melhores do mundo. Então nós temos uma massa crítica muito grande, por isso o Brasil, o agronegócio é tão pungente. Quanto ao consumo de café interno, Secafé e a Associação dos Torrefadores, a ABIC, desenvolveram um trabalho há alguns anos atrás, em 2014, 2015, na tentativa de ampliar o consumo interno de café, consumo do brasileiro. O brasileiro consome muito café? Olha, nós estamos na faixa... Consome parte disso que vocês, como exportadores, tentam levar lá fora? Se nós falamos uma projeção para 2016 fechada, uma projeção de 34 milhões de sacas, o consumo interno está por volta de 20, 21 milhões de sacas. É muito importante e tende a crescer para essas características da produção e do consumo. Nós temos visto as cafeterias, os jovens, é um produto que socializa, traz benefícios para a saúde. Então, a tendência é uma perspectiva global. de crescimento também. Não é só fora do Brasil. Brasil e os demais países. O consumo de café no mundo tende a crescer. Tende a crescer naquela faixa de 2,1, que é de 2011 para frente. Que inclui o Brasil nesse crescimento também. Inclui o Brasil, como maior player, como maior exportador e maior produtor. Para encerrar, você diria que o Brasil é o único país, não só pelo tamanho da produção, capaz de atender toda essa demanda de café no mercado mundial? Sem dúvida, com pesquisa, investimentos em infraestrutura, com setor exportador muito bem organizado, com uma estrutura bem organizada, com a pesquisa, com o marketing, nós temos todas as condições. No Brasil, 63% do seu território são protegidos, matas nativas, legislação ambiental, mas nós temos um aproveitamento muito grande das nossas áreas produtivas, da nossa agricultura pujante. Então, o agronegócio é o motor da economia, hoje com mais reconhecimento, e a cafeicultura continua sendo um dos produtos mais importantes do país. 2017 será um ano positivo para a cafeicultura, como se espera para outros setores do agronegócio? Nós temos todos os elementos para um ano positivo. Temos a questão climática, que afeta duramente o estado do Espírito Santo, mas nós temos, os estoques seguem pressionados,
mas nós temos preços remuneradores e isso que importa para o café, para a gente, em 2018, 2019, conseguir ampliar a participação brasileira. Bom, você acaba de ouvir Marcos Matos, ele é diretor-geral do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café. Agradeço a presença do Marcos aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista. Voltamos ao programa.